Amém. Muito especial a gente ver essa festa, essa alegria, essa celebração que a gente acabou de ver aqui. Foi uma encenação, houveram ensaios, houve preparo, cada um buscou dar o melhor de si. Mas tudo isso vai muito além de dramatização, muito além de dança, muito além de música, muito além de arte cênica. Porque na verdade tudo isso aqui tem a ver com a verdade que cada um deles aqui, cada um de nós, tudo tem a ver com aquilo que nós acreditamos e que é a verdade da nossa vida. A verdade da história da nossa vida. Não se trata de um papel, se trata de uma história de Deus, uma história da qual Deus nos permitiu fazer parte. Por isso que a gente canta, a gente se alegra, a gente se envolve no nível mais profundo possível, porque isso pulsa no nosso coração. É uma alegria que vem de dentro, de algo que nós experimentamos a fundo, a vitória da cruz. A vitória da cruz, ela começou a partir da cruz, mas ela foi sendo escrita bem antes, quando tanto pela nossa apresentação aqui, como pela história de Deus pelo homem, tudo começou. E começou quando Deus o mundo amou. Olha só que experiência maravilhosa essa do amor, algo que nós gostamos tanto, não é verdade? Tão profundo, algo tão desejável, tão desejado, algo que nós queremos tanto. Mas o amor, ele é muito gostoso, ele é muito conveniente, ele é muito confortável quando diz respeito àqueles que nos querem bem, àqueles que estão numa mesma situação que nós, não é verdade? Mas não é essa história do amor que nós acabamos de ver aqui. Deus o mundo amou quando o mundo era inimigo dele. Deus o mundo amou quando pessoas não queriam saber de Deus. O homem como um ser estava distanciado de Deus. O homem estava caído da realidade de Deus. O homem, ele era um inimigo de Deus. O homem merecia a morte porque ele buscou o pecado para si. Ele se tornou um ser corruptível. E diante da santidade de Deus, não havia mais história. Não havia mais esperança. Dentro de qualquer lógica humana que geralmente, tantas vezes o homem costuma aplicar, era o fim. Mas ainda assim, Deus o mundo amou. E é um amor que não fica parado, mas é um amor que vai para uma ação. É um amor que vai numa direção de produzir algo muito profundo, muito especial. É por isso que então Deus elabora um plano para salvar a gente perdida. Um plano para salvar gente que não tinha esperança. Um plano chamado Jesus. E Jesus é tudo de maravilhoso, meus irmãos. Porque Jesus veio à terra com uma única missão. Quando o Espírito Santo visitou Maria e o anjo se apresentou a ela e disse a ela que ela teria um bebê, foi dito a ela: ponha nele o nome de Jesus. Tinha que ser esse nome, meus irmãos, não podia ser outro nome. Sabe por quê? Porque o significado de Jesus, do nome de Jesus, é: Deus é Salvador. Deus ama e vai salvar o que estava perdido. E é nisso que Ele coloca o seu Filho para vir. Por isso que esse nome é maravilhoso, é lindo, porque é o nome da história do amor de Deus para conosco. O Deus Salvador criou uma solução, personificou uma solução, encarnou uma solução na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus veio empoeirar os seus pés nas estradas dessa vida. Jesus veio e Ele se dedicou sim a questões menores, como por exemplo, quando multidões tiveram fome. Jesus se importou com questões menores. Mas Jesus também se importou com questões muito maiores, como por exemplo, de pessoas que sofriam grandes dramas nas histórias de sua vida por muito tempo. E Ele foi lá, Ele foi resposta para elas. Mas das menores questões, as maiores questões, a grande missão de Jesus tinha a ver com aquela via dolorosa que Ele transitou rumo ao Calvário. Aquela via ali era uma estrada, era uma rua
de dor, de vergonha, a morte capital mais cruel da parte dos romanos, a vergonha, a maldição da parte dos judeus foi imputada a Jesus. E por quê? Porque ele cometeu algum crime? Porque ele era devedor? Porque ele tinha algo a pagar, algo a ser quitado da parte dele? Não, não havia. Ele foi porque Deus, ao mesmo tempo que Deus ama, Deus também é justiça, e Deus não é o Deus da justiça comum, falha, humana, que é parcial, que às vezes vale, que às vezes não vale, que serve para uns, mas não serve para outros. Deus, Ele é a justiça perfeita, e diante do pecado, diante do erro, da falha, aquilo merecia a pena, aquilo merecia a devida disciplina. Mas era uma pena, era algo que o homem de si mesmo não podia pagar, ele não tinha condições disso. É por isso que Deus, na história da salvação, Ele prepara tudo, Ele faz tudo, Ele encabeça todas as coisas, e na pessoa de Cristo, Cristo é o enviado de Deus para vir cumprir essa missão, e Ele vai nessa via de dor, de vergonha, nessa via de desprezo, de humilhação, sendo humilhado de todas as formas possíveis, Ele vai à cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, todos os pecados de todos aqueles que creem em Jesus foram depositados ali em Jesus. Jesus foi lá pagar por todos os meus pecados, porque eu creio em Jesus, é por isso que Ele é meu Salvador. Jesus levou ali toda a culpa, toda a vergonha daquilo que eu fiz e que desagradou e que desagrada a Deus. Da mesma forma de todos mais que creem em Jesus também, Jesus levou. E a partir disso, pense o quanto Jesus se tornou detestável para Deus, porque afinal de contas, sobre Ele estava todo o pecado de todos aqueles que creram nele. É por isso que chega uma hora, dói demais em Jesus em se ver totalmente separado de Deus, e Ele grita: Pai, por que me abandonaste? Aquele que foi perfeito, aquele que nunca experimentou o pecado, de repente ele é inundado dos pecados de todos aqueles que creram nele, antes dele, naquele tempo e de todos os tempos, dentro da realidade e do entendimento de todas as coisas da parte de Deus. Todos os pecados estavam diante de Jesus e separaram Jesus totalmente da presença de Deus, e Jesus se sente abandonado porque ele estava ali entregando a sua vida. Porque era o Leandro que era para estar ali, era você que crê em Jesus que era para estar ali, mas ainda que você estivesse entregando a sua vida ali para pagar a sua pena, essa não seria uma história de vitória, porque afinal de contas você morreria e você permaneceria na sepultura, porque você é um pecador, porque eu sou um pecador. Porque o salário, o pagamento, a paga pelo pecado é a morte, e se morreríamos, e se entregássemos as nossas vidas para ser, então, executada a nossa pena, a gente permaneceria na sepultura, não haveria vitória para a gente, porque a gente não teria contas, a gente não teria a situação diante de Deus de sermos vistos como justos da parte dele. Mas em Cristo, Cristo pagou todas as nossas ofensas, e Cristo foi à sepultura, mas quando Cristo morreu, o Pai olha para Ele e fala assim: sim, Ele morreu como cordeiro, para pagar o pecado de todos os que creem nele, mas olha, Ele nunca pecou, nunca nele se achou pecado, Ele é justo. E é por isso que lá em Salmos já foi predito que Deus não deixaria o justo dele apodrecer na sepultura, mas Deus o vai lá, o ressuscita dos mortos e o faz vitorioso. E a partir dessa vitória, Jesus vem, Ele é ressuscitado pelo Pai, e não apenas é ressuscitado pelo Pai, mas Ele traz com Ele todos aqueles que creram nele, todos aqueles que haveriam de crer nele, deixariam de ser espiritualmente mortos, mas agora pela fé em Cristo, pelo crer em Cristo, haveriam de ter a vida eterna com Deus. É por isso que essa história ela é maravilhosa, porque a cruz, que é um lugar de convergência, de humilhação, de vergonha, de derrota, de morte, de fim, de triste a terminação de todas as coisas, em Cristo começa a saga da vitória, porque Ele foi a morte, mas o Pai o ressuscitou.
e na vitória dele, na vitória que começou na cruz e que terminou no terceiro dia, se consumando na ressurreição. Essa é a nossa vitória. E por mais que Jesus no seu tempo já tivesse dito aos seus que tudo isso aconteceria, mas que ele ressuscitaria, é próprio do homem se esquecer das coisas mais importantes, não é verdade? E aqueles discípulos que caminharam tão perto de Jesus estavam tristes, estavam tão acabados, porque eles achavam que o fim da história tinha sido na cruz. Mas não era uma história minha, uma história sua, uma história de qualquer pecador. Era a história do justo Cordeiro de Deus. E é por isso que quando dois discípulos estão trafegando numa estrada rumo a Emaús, eles estão abatidos, eles estão entristecidos, eles acharam que aquela história tinha terminado, eles acharam que era a derrota, eles acharam que era o fim, mas eles são encontrados pelo caminho, porque a história do amor de Deus é essa história que nos encontra em meio ao caminho da tristeza, ao caminho da desesperança, ao caminho do fim da linha, ao caminho de que achamos que tudo se acabou. Jesus vem nos encontrar. E ele é aquele que começa a ministrar aqueles corações, aqueles dois discípulos. Aqueles discípulos, então, quando se assentam logo mais para se cear com Jesus, seus corações que já vinham sendo aquecidos, se aquecem muito mais ainda, os seus olhos se abrem e eles percebem que aquela história do Salvador, que já havia sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, eles são lembrados pelo próprio Jesus que aquela era uma história de vitória, não era uma história de derrota. É a partir daí que os olhos deles se abrem e eles celebram, e eles se alegram, eles vão contentes contar que na verdade a vitória só tinha acabado de acontecer e era para toda a vida, e era para a vida eterna. E é por isso que os seus corações são tomados de alegria, uma alegria naqueles corações como a nossa alegria aqui, dos que cantaram, dos que dramatizaram, dos que entoaram canções. A alegria de ter um Salvador, a alegria de não ter mais perdição, a alegria de estar agora espiritualmente vivo, porque Cristo nos salvou e eu criei na salvação de Cristo. E tudo isso torna as coisas muito diferentes. A partir daquele momento, muitos homens ao longo da história têm vivido como esses discípulos no caminho de Emaús. Por mais que tivessem sido predito pelos profetas, tantos homens esquecem. E por mais que tenha sido anunciado pelas Escrituras, tantos homens não acreditam, tantos homens acham que é só mais uma história humana, mas não é. É a história dos céus para todos aqueles que creem em Jesus. E depois, ao longo da história, muitos se vão pelo caminho em meio às suas tristezas, às suas dores, mas Jesus vai pelo caminho provocar o convite da mudança. Ele vai lembrar pessoas, e essa noite é um tempo da gente ser lembrado das Escrituras, ser lembrado da promessa de Deus, ser lembrado do amor de Deus, ser lembrado da via dolorosa, se lembrar do pecado nosso pago na cruz do Calvário, mas se lembrar que para além de tudo isso, o fim da história é vitória para aquele que crê em Jesus. Então nós precisamos estar diante dos nossos caminhos de Emaús e entender quem somos. Se nós somos aqueles que estão trafegando tristes porque acham que é uma história comum, a história de Jesus, e não há esperança no fim dessa história, ou se a gente está na mesma estrada de Emaús, voltando no sentido contrário, dizendo: eu vou cantar, eu vou atuar sobre essa história, eu vou participar de um grupo cantando, eu vou anunciar, eu vou proclamar que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele ressuscitou, que Ele é a esperança. Eu vou participar da mesa com Ele, o meu coração vai se aquecer, porque na presença dEle os meus olhos são abertos, e eu vivo a vida eterna que Ele tem para mim a partir de agora. Nós devemos pensar em qual direção do caminho de Emaús nós estamos, se estamos no caminho dos que vão tristes sem esperança, ou daqueles no outro caminho, no sentido inverso, daqueles que voltam alegres, contentes para contar, para anunciar, cheio de esperança, porque Jesus está vivo, porque Ele reina, porque Ele é poderoso e porque Ele venceu a morte, porque Ele foi vitorioso na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15, versículo 55, vai nos dizer assim, 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Mas graças a Deus, Deus que o homem amou, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o lado certo do destino do caminho de Emaús. Não siga sem esperança, mas viva o lado da esperança daquele que se encontrou com Jesus em meio ao caminho.